boa noite. Muito obrigado por você estar aqui nos prestigiando com a sua presença. Amém? Estamos muito felizes de você estar aqui. Acredite que é uma honra para nós, para mim, né? No caso aqui em especial, ter você aqui conosco neste momento. Esteja certo de que Deus tem uma palavra à sua vida, Deus tem uma palavra ao seu coração. Então, certo, eu quero que você realmente tenha assim, um coração receptivo, tenha uma mente aberta, uma mente desprovida de qualquer preconceito, de qualquer prejulgamento. Às vezes, muitas das vezes nós vamos ouvir a palavra do Senhor e o nosso coração às vezes fica ali um tanto quanto questionando aquilo que Deus tem a falar nas nossas vidas. Mas eu quero que você, na verdade, esteja aberto. Diga, Senhor, fala comigo. Eu quero ouvir a Tua palavra, eu preciso ouvir a Tua palavra nesta noite, amém? E esteja certo de que Deus vai fazer milagres na sua vida, Deus vai operar obras tremendas e poderosas na sua casa. Eu não sei como você tem vivido, eu não sei como você tem vivido emocionalmente com você mesmo, eu não sei como você tem vivido sentimentalmente em relação às pessoas ao seu redor. Eu não sei como você tem vivido de forma material a sua vida, o seu dia a dia, mas eu sei de uma coisa, que tem um Deus, que tem uma palavra que transforma, que gera uma fé no nosso coração. E o que nos leva à vitória é justamente a fé. A fé. E a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Portanto, nesta noite, você vai ouvir a palavra e eu estou certo de que será recebido o seu coração, será cheio o seu coração de fé. E essa fé é que vai te levar a outro nível, amém? Outro nível em todas as áreas da sua vida, em nome de Jesus, amém? Então, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença, por você estar aqui conosco. Você que é da Eu Creio, você que já tem sido aí fiel na sua presença, glória a Deus por isso, tá bom? Aleluias. Patrícia, amém, Deus abençoe o Ricardo, a Tati, amém, Tati, Deus abençoe a Tina, ok? A Sofia é a Thalita, né? Deus abençoe, Thalita, em nome de Jesus, tá bom? Acredite, você está abrindo aí o seu aparelho aí, não sei se é na televisão ou se é no seu celular, mas acredite que através da ministração, não sou eu, não é eu, embora seja a minha voz, mas eu quero que você tenha no coração que você está se abrindo para que a palavra do Senhor, para que a presença do Senhor, para que o poder de Deus entre na sua vida, gere transformação, libertação e opere milagres poderosamente na sua vida. Amém? Queridos, como nós havíamos dito, divulgado, nós vamos começar hoje uma série de ministrações fundamentada no Salmo 91. Amém? E eu quero assim que, eu não sei te dizer quantas ministrações nós vamos estar discorrendo deste Salmo todo. Eu não sei, talvez 3, 4, 5, eu não sei, aquilo que conforme Deus for nos dando a revelação acerca deste Salmo. Amém? Portanto, nós vamos trabalhar este Salmo por parte, né? Talvez por versículo, talvez por palavra dentro do versículo, ou talvez por 2 ou 3 versículos, amém? E dessa forma nós vamos discorrendo e extraindo toda a revelação que Deus tem para as nossas vidas. Se você puder anotar, quiser fazer as suas anotações aí, é muito bom, tá bom? Nós sempre aconselhamos isso. Então eu não vou ler o Salmo 91 todo, eu vou ler apenas os 2 versículos hoje, para nós ganharmos tempo, os 2 primeiros versículos, mas você pode ler depois. Depois você leia do versículo 1 até o versículo 16, leia várias vezes, 2, 3, 4, quantas vezes realmente tiver disponível, você leia, tá ok? Mas hoje eu quero ler apenas o versículo 1 e o versículo 2, e aí nós vamos estar entrando naquilo que o Senhor tem a falar ao nosso coração, ok? Diz assim o Salmo 91, no versículo 1 e o versículo 2, diz assim, ó: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem eu confio. Amém? Glória a Deus. Já oramos pela palavra. Então,
Este salmo, você bem sabe que ele é um salmo de proteção. É um salmo que tem promessas de livramento. É um salmo que ele expressa, na verdade, uma garantia de Deus sobre a vida das pessoas e livrando de uma infinidade, uma série de problemas, seja ela externo, seja ela interno. Na verdade, é uma promessa de Deus sobre a vida das pessoas. Mas eu quero que você saiba já de antemão, já de primeiro, que não só este salmo, mas que toda a Bíblia, toda a promessa de Deus, ela não é automática. Entenda, eu quero que você não me entenda mal se você faz isso. Eu não falo isso com desdém, né, a sua fé, mas você abrir a Bíblia no Salmo 91 e deixar no balcão, deixar ela no painel do seu carro, deixar ela na sua casa, acredite, isso não fará diferença nenhuma. De verdade. Você ter o Salmo 91, por exemplo, escrito, ou qualquer outro salmo pendurado no seu carro, colocado no seu carro, eu quero que você entenda uma coisa. E como eu já disse, eu repito, eu não falo isso, né, debochando e nem com nenhum desdém acerca da sua fé ou da sua convicção. Mas eu falo isso com muito amor, com o intuito de te ensinar, de te orientar, de te mostrar um caminho. Na verdade, nós somos, como placas de sinalização. Damos a direção, na verdade. É como aquele irmão mais velho que ele na verdade, ajuda o pai, a mãe a criar, a educar, a cuidar dos irmãos mais novos. Então eu me coloco aqui diante de você como este irmão mais velho, né? Não como alguém que sabe tudo, mas alguém que na verdade já tem caminhado um pouco mais, e esse conhecimento, essa experiência que Deus tem nos dado, eu quero mostrar para você. Então, portanto, se você tem esse tipo de hábito, esse tipo de costume, eu quero que você saiba que isso não fará diferença, somente isso não fará diferença. É preciso, na verdade, crer. A promessa deste salmo, ele diz assim: o que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. Então diz assim, ele diz do Senhor, ou seja, ele diz ao Senhor: o Senhor é o meu refúgio e o meu baluarte, ou seja, o Senhor é o meu refúgio e a minha fortaleza, a minha proteção, o meu cuidado. Então aqui existe uma declaração de fé, de confiança, e não como um instrumento ou um objeto, na verdade, como se aquilo faria alguma diferença, alguma proteção. Não! O segredo para a proteção da vida de uma pessoa é a fé dela. À medida que ela recebe a palavra, essa palavra gera uma convicção, uma confiança no seu coração. E essa confiança precisa ser externada, declarada, precisa ser proferida, precisa ser confessada. E uma vez que ela é confessada, isso se torna cada vez mais real na sua vida, na nossa vida. Amém? Então, seguindo aqui, algumas palavras que eu já quero que você já tenha em mente acerca deste salmo. Então, ele diz assim: o que habita no esconderijo do Altíssimo. Veja, ele diz assim: o que habita. Essa palavra habita. Então, entenda só, é de fato uma morada permanente. É um lugar permanente, é uma casa permanente. Não é uma casa de veraneio, não é uma casa de férias, não é um lugar onde aquela pessoa que tem aquela casa de praia e ela, então, no momento de folga, ela vai para aquela casa. No momento em que ela está ali disponível, ela vai para casa. Não. Aqui se trata de alguém que habita, que mora, que faz, na verdade, do Senhor, desse Altíssimo, a sua morada permanente. Portanto, você veja que essa promessa ela não é para qualquer um. Embora essa promessa seja para todos, mas não são todos que desfrutam dessa promessa, porque essa promessa são para os que habitam nesse esconderijo. Há um lugar seguro, há um lugar secreto, há um lugar especial, há um lugar feito especialmente para aquele que habita nesta casa, né? E aí ele diz assim, outra palavra que chama aqui é Altíssimo. Essa palavra Altíssimo nos traz a ideia daquilo que é superior, daquilo que é de cima. Essa palavra Altíssimo é a palavra do grego, do hebraico, que é Elion. No começo da Bíblia você vê assim: no princípio criou Deus o céu e a terra.
Então, lá diz assim, no princípio criou o Elohim. O Elohim é plural, o Elion é singular. Então, fala-se do Altíssimo, é a mesma palavra, ou seja, referindo-se à mesma pessoa que tem o poder de criar, o poder de realizar, o poder de trazer à existência aquilo que não existe, aquilo que não tem. Este é a ideia que está dando. Se você parte deste pensamento, então você já entende aqui algumas coisas muito poderosas, porque ele está dizendo assim, o que habita, ou seja, o que faz morada permanente, não é aquele que de vez em quando vai, não se trata daquele que no momento de dificuldade ele recorre a Deus, embora Deus ele é tão grandioso e tão misericordioso que ele está disponível, não importa a sua circunstância, não importa a sua situação, mas hoje eu preciso deixar claro para você que a chamada aqui, a promessa que está neste salmo é para os que habitam, os que moram, os que fazem do Senhor a sua morada permanente, constantemente, ou seja, eterna a sua morada. E então, ele na verdade, ele faz dele esse esconderijo o Altíssimo, leva-se a um pensamento no alto, que pensa aquilo que vem de cima, né? Como um socorro que vem de cima. Bem, e aí nós vamos falar um pouco, né, nesse decorrer, nós vamos falar sobre quem é que pode habitar nesse esconderijo, o que é de fato esse esconderijo, né, onde é esse descanso que ele promete aqui. Bem, já no início, nos faz entender que existe uma morada permanente no Altíssimo. Altíssimo fala de algo superior, de cima, e nos leva a olhar para cima, ou seja, para o alto. Então, quando você vê Colossenses, no capítulo 3, no versículo 1 e 2, diz assim, portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Eu quero que você pense, está sentado à destra de Deus, à direita de Deus. Eles pensai nas coisas que são de cima e não nas que são aqui da terra. Sabe, isso nos faz lembrar, nos mantém consciente de que o verdadeiro auxílio, o verdadeiro socorro, o verdadeiro livramento, o verdadeiro esconderijo para a vida de uma pessoa, ele está em Deus, né? Ele está em fazer do Senhor a sua morada, no Altíssimo. Nós precisamos ter este pensamento de uma forma mais elevada, um pensamento de um nível mais superior, ou seja, de tirar das coisas inferiores o nosso pensamento. Nós estamos sempre sendo atraídos para as coisas visíveis, para as coisas palpáveis, mas nós precisamos renovar a nossa maneira de pensar, renovar o nosso relacionamento com Deus. E o nosso relacionamento com Deus, ele parte de um princípio vertical. O nosso pensamento em Deus, o nosso coração em Deus. Por quê? Porque lá é a nossa morada. Em Cristo é a nossa morada. Entretanto, quem que habita neste esconderijo do Altíssimo? Veja que Paulo, quando ele escreve isso ali nas suas cartas, mais específico, nas cartas de Éfeso, ele diz assim no capítulo 2, no versículo 6, ele fala assim, que Cristo nos ressuscitou juntamente com ele, Deus, melhor dizendo, nos ressuscitou juntamente com ele, com Cristo, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Veja, este é uma posição que Deus nos deu. Esta é uma promessa de Deus para a nossa vida. De fato, este é o lugar onde nós espiritualmente estamos. Sabe, todo aquele que tem o Senhor como a sua morada permanente, então ele ocorreu na sua vida este processo, o processo que nós chamamos de novo nascimento. Por quê? Porque ele creu no Senhor, ele recebeu Jesus como Senhor da sua vida. E a Bíblia diz que quando isso ocorreu, houve uma identificação com Cristo, tanto na sua morte como na sua ressurreição. E na sua ressurreição, esse versículo no capítulo 2, 6 de Efésios diz assim, então ele ressuscitou juntamente com Cristo e está assentado juntamente com Cristo nas regiões celestiais e em Cristo Jesus. Sabe, habitar no lugar celestial é para todos aqueles que passaram por este processo do novo nascimento, ou seja, o que decidiram por Cristo. Sabe, este é a nossa morada, este é o lugar em que posicionalmente nós estamos. Aos olhos de Deus é um lugar de privilégio, não é o privilégio de alguns exclusivos,
ou o privilégio de algumas pessoas que, porventura, se acham especiais. Não, este é um privilégio para todo aquele que crê. E todo aquele que crê, ele recebeu, na verdade, esse direito dado por Deus de fazer do Senhor a sua morada, de ter no Senhor a sua morada. Agora veja bem, esse esconderijo que o Senhor nos dá por posicionamento, ou seja, essa posição, né, que Deus, a maneira que Deus nos vê, que assim nós estamos aos olhos de Deus, mas é preciso que nós nos vejamos assim, para que possamos desfrutar deste esconderijo, desse descanso. Né? O grande problema na vida das pessoas, e na nossa vida, vamos dizer assim, para ser mais inclusivo, né? É que as pessoas, elas creem na sua salvação. Elas acreditam que há uma salvação e essa salvação está disponível para a vida delas. Sabe? Mas o texto diz assim que o que habita no esconderijo do Altíssimo, e eu quero que você associe que esse habitar na esconderijo do Altíssimo seja a sua salvação. Mas ele continua dizendo assim, e descansa à sombra do Onipotente. Ou seja, esse descanso, ele é o desfrute, ou seja, é o resultado natural daquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Ou seja, aquele que tem a sua salvação, aquele que recebeu a Cristo como Senhor da sua vida, ele precisa, eu diria que até que assim, de uma expressão obrigatoriamente, desfrutar desse descanso. Eu diria, falando ao inverso, que o descanso é, na verdade, uma evidência física de que a pessoa, ela absorveu a sua salvação. Eu não estou dizendo que você precisa ter o descanso para ter a salvação, mas eu estou querendo que você entenda que muitas pessoas, elas obtêm a salvação, mas não desfrutam do descanso que tem nessa salvação. Sabe, é como Jesus, quando ele andava na terra e ele passava as pessoas, estava disponível isso. E ele andava e as pessoas se aproximavam dele buscando por socorro, buscando por livramento, por cura, por libertação. E o que Jesus dizia para as pessoas? Olha, você crê? Porque tudo é possível ao que crê. Ou seja, estava dizendo assim, olha, na verdade, tem mais a ver com você do que necessariamente comigo. Porque o Verbo se fez carne e habitou entre os homens. A salvação estava ali presente. Jesus estava disponível. O propósito dele era justamente esse. Era o propósito de vir para trazer libertação, trazer cura. Ele diz, eu vim para desfazer todas as obras do diabo. Este era o chamado dele, o propósito dele. No entanto, para se apropriar disso, era preciso o quê? Crer nele. Como nós sabemos, como muitos não desfrutaram daquilo que ele tinha, porque não creram nele. Então essa chamada é a mesma chamada, sabe? É esse ponto, e eu diria para você que essa é uma das coisas mais simples que nós temos que fazer. Crer no Senhor, crer na sua palavra, confiar naquilo que ele tem a fazer nas nossas vidas. Mas veja só, hoje você vai poder, se você não tem feito, vai poder fazer do Altíssimo a sua morada. Sabe, essa morada ela está disponível para mim, para você hoje, agora. Sabe, nenhum de nós, você não precisa viver uma vida de insegurança, não precisa viver uma vida de medo, não precisa viver uma vida preocupado, desamparado. Não, você não precisa viver temeroso com o amanhã. Não há necessidade disso. Por quê? Porque há uma morada para você. Há uma segurança em Deus para a sua vida. E nessa morada há um descanso para a sua vida. Nós acessamos esta habitação de uma vez por todas, pela fé. Ninguém pode te retirar desta habitação. Esta habitação ela é a salvação. Ela é um dom de Deus. É um presente que Deus dá àquele que crê, que se recebe pela fé. Sabe, em João no capítulo 10... no versículo 28 e 29, diz assim, ó, Jesus diz assim, dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer. Jesus está dizendo isso, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai que me deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatar, né, da mão do meu Pai. Ninguém.
Isso é uma promessa maravilhosa. Isso é algo glorioso que nós temos. É o Senhor Jesus dizendo isso. Isso não carece interpretação. Isso não carece uma exegese. Não. Isso aqui é o que ele está dito. Diz, eu dou-lhes a vida eterna. Ele é um presente a vida eterna. Essa vida eterna é essa habitação no Senhor. Muitos têm essa habitação, mas não conseguem alcançar esse desfrute do Senhor. Sabe qual é o resultado de estar nessa habitação? Veja, você pode... eu queria fazer uma ilustração aqui para você entender. Você pode, às vezes, estar até morando em uma casa. Imagina você morando em uma casa muito bela, uma casa cheia de recursos, uma casa sofisticada, né? Mas não desfrutar dos recursos do conforto dessa casa. Entende? Você está ali naquela casa, mas veio frio, a casa tem aquecedor, mas você não usa o aquecedor. Veio calor, a casa tem ar-condicionado, mas você não usa o ar-condicionado. Sabe, você vai lá, faz fogueira, acende a sua comida no álcool, faz o fogo de álcool para esquentar a sua comida, e você não usa o fogão, não usa o micro-ondas, não usa o gás que tem. Percebe? Você mora na casa, você está na casa, você vive na casa, mas você não usa os recursos dela. Você, em vez de dormir no seu colchão king, alguma coisa lá, confortável, com o travesseiro da NASA, você dorme no chão. Entende? Não é o seu caso, só estou fazendo uma ilustração, amém? Então, na verdade, muitas das vezes é assim que muitas pessoas vivem. Elas têm tudo aquilo, todo desfrute em Cristo, né? Nas promessas de Deus, mas na verdade elas não usufruem. Elas dizem assim, olha, estar morando dentro dessa casa para mim já é o bastante, mas você não usa o ar-condicionado? Ele diz assim, não, para mim, só de morar nessa casa aqui, eu já estou feliz da vida. Muitas das vezes é assim que as pessoas fazem. Elas pensam assim, olha, eu já tenho a minha salvação, já está bom. Mas quando você observa, elas vivem uma vida insegura, uma vida cheia de problemas, uma vida cheia de conflitos. Ela vive uma vida onde elas não conseguem ter um progresso espiritual, não há um desenvolvimento espiritual na vida dela. Ela simplesmente mudou de lugar físico. Antes ela ia para o boteco, agora ela vai para a igreja. Antes ela ia para o baile, agora ela vai para a reunião de oração. Mas a vida dela não mudou. E acredite, não é essa a promessa que Deus tem para a sua vida, para a minha vida. Não é essa a proposta de Deus para as nossas vidas. Não é essa a chamada de Deus para nós. Não. A consequência natural, o desfrute natural daquele que habita no esconderijo do Altíssimo é o descanso. Se eu vivo uma vida angustiada, agitada, ansioso, preocupado, me descabelando, ou seja, qualquer coisinha me leva, na verdade, a sair do sério. Então entenda só, eu não estou usufruindo do benefício que esta casa me propõe. Entende? Você precisa crer que a sua fé, ela não é uma fantasia. Que a sua fé na palavra de Deus, a sua fé, assim como a fé na salvação, é algo real, é algo prático. A sua fé não está colocada em algo inconstante. Ela está colocada assim, na palavra infalível de Deus. Ela está colocada em um Deus que é imutável, que não há sombra de variação. Ela é digno de total confiança. É um Deus fidedigno. É nela que está colocada a nossa fé. Portanto, nós podemos descansar no Senhor. Esse descanso, a garantia desta promessa do Salmo 91, assim como todas as promessas da Bíblia, é feita por um Deus amoroso. E não é feita por um homem falível, que se arrepende, não. Ela é feita por um Deus. Ele está dizendo, o que habita no esconderijo do Altíssimo, ele descansa à sombra do Onipotente. Ou seja, ele tem descanso, ele tem tranquilidade, ele tem paz no seu coração. Sabe, o descanso é como se fosse como o recebimento de uma compra. Você compra algo e aguarda e chega o que você comprou. O descanso é como isso. Você não comprou essa salvação, amém? Não me interprete mal. Eu estou dizendo assim que é um exemplo, ok? Então, você adquiriu, recebeu a salvação. E o que é que veio? O descanso na sua vida. Entende? Você ganhou a salvação. E qual que é a prática, né? Qual que é aquilo que é
pragmático da salvação? É o descanso. Se não tem descanso, se não tem paz, se não tem alegria, se não tem um desfrute, um deleite na minha vida, eu preciso, na verdade, alinhar a minha vida com a palavra do Senhor. E hoje é o que nós queremos que você receba nessa noite. Hoje eu quero que você saia dessa ministração, que você saia desfrutando dessa paz. Eu quero que, a despeito de qualquer circunstância que esteja acontecendo ao seu redor, na sua vida, de qualquer notícia que você tenha ouvido, eu quero que você acabe essa live, acabe essa ministração e que você possa sentir e respirar e sentir no seu íntimo, no seu coração, no seu espírito a paz do Senhor inundando a sua vida. Não importa o diagnóstico do médico, não importa as notícias que estão dando, não importa o que estão falando, o que importa é o que o Senhor disse, e se em cima da palavra dele não existe nenhuma outra palavra. Mas a palavra do Senhor só tem validade, só é validada quando nós colocamos o selo de confiança, de crer nela. Então a nossa fé é como um selo de validação da palavra do Senhor para a nossa vida. Não que a palavra dele dependa, mas para a minha vida, não importa, como eu disse, é como você pegar a palavra e deixar aberta no Salmo 91. Acredite, meu irmãozinho, não vai fazer diferente na sua vida, mas quando você lê, e você crê, e você profetizar, e você confessar essa palavra, meu querido, então não vai ter nada que vai impedir do Senhor cumprir na sua vida as promessas que já te foram liberadas. Sabe, ele diz assim: o que habita no esconderijo do Altíssimo. Nós poderíamos dizer esta frase assim, o que crê habita neste esconderijo e desfruta do descanso, né? E descansa à sombra do Onipotente. Então o descanso, evidentemente, é o resultado do que habita. Não há descanso para o que não habita. Sabe, o desfrute desse descanso do Senhor deve ser uma consequência natural do habitante do esconderijo. Aquele que não tem o Senhor como sua morada, ele não tem descanso. Sabe, olha aqui para mim, o mundo, ele não tem descanso, ele não tem alegria. Na verdade, a sua alegria é circunstancial, a sua segurança é volúvel, a sua paz é condicional, depende de como está acontecendo as situações. Alguns dependem se tem dinheiro, alguns dependem se está de férias, sabe, sempre vai depender de alguma coisa. Mas qualquer uma dessas coisas externas, que elas saem do controle, a sua paz, o seu descanso vai embora, evapora, desaparece. Sabe, Jesus mesmo disse assim, olha, eu vos dou a minha paz, eu não vou lá dou como o mundo dá, entende? Mas você que crê em Cristo e recebeu como Salvador pela fé e creu que Ele levou os seus pecados na sua morte pela cruz, você acredite, você habita nele, você faz morada nele, Ele é a sua morada, aleluias. Portanto, você deve desfrutar desse descanso. Hoje você vai sair daqui entendendo esse descanso, vai sair desfrutando desse descanso. Esse descanso é para você, é para mim. Esse descanso é para os que habitam no esconderijo do Altíssimo. Esse descanso é para você que está vivendo uma situação de dificuldade. Hoje você sabe, se você crê no Senhor, você faz dele a sua morada. E se você faz dele a sua morada, você tem acesso a todos os benefícios. E um dos principais benefícios é o descanso do Senhor. A paz. Amém? A paz. Sabe, você entenda só uma coisa. A palavra de ordem, se nós fôssemos dar uma palavra de ordem, né, para a nossa vida, é não temas, descanse no Senhor, sabe? Mas lá em Hebreus, no capítulo 4, diz assim, quero mostrar aqui algumas coisas para você, nós vamos ler alguns versículos. No versículo 4, no capítulo 4 de Hebreus, diz assim, olha como que escreve aqui o escritor aos Hebreus. Temamos, olha só, portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Veja só,
A palavra de ordem é: não temas. Não temas. Mas agora tem uma palavra que existe um temor. Existe um temo. Um temor que você tem que ter. E qual que é este temor? Esse temor é que, sendo deixada a promessa, uma promessa de entrar no descanso de Deus, possa parecer de que algum de vós tenha falhado. E ele continua dizendo assim, ó: porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Quando ele fala eles, ele fala eles da antiga aliança, amém? Do Velho Testamento. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto que não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Compreende? Está dizendo assim, olha, eles ouviram também as boas novas. Eles ouviram a palavra do Evangelho. Mas sabe o que acontece? Eles não permitiram que essa palavra fosse acompanhada com a fé. E isso impediu com que eles entrassem no descanso do Senhor. Olha o que ele está dizendo. O versículo 3 diz assim: nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito. Então veja só, os que crê entram nesse descanso, porque habitam nessa morada do Senhor. Ele diz assim, assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Quando eu diz desde a fundação do mundo, ele está referindo-se desde a criação do homem, desde o tempo de Adão. Então ele está dizendo que toda a obra, na verdade, ela foi concluída. Sabe, o nosso trabalho é entrar nesta casa e descansar nesta casa. A nossa chamada é o descanso. Quando Deus criou o homem, eu quero que você entenda que Deus não criou o homem para trabalhar. Deus não formou o homem para ser um empregado para ele. Deus não foi o intuito do homem para que o homem pudesse realizar funções de serviço para ele. Senão Deus teria criado o homem numa fábrica. Mas Deus criou o homem no jardim do Éden, chamado de Jardim das Delícias. E quando Deus fez o homem, o que ocorreu? O homem, ele deveria desfrutar de tudo aquilo. Ele deveria trabalhar, ele tinha uma responsabilidade, mas ele fazia isso no descanso do Senhor. Sabe, na alegria, no desfrute do Senhor. Isso não era um problema para ele. Mas você sabe, o homem pecou, cometeu traição, falhou com Deus. E por conta disso entrou então o pecado. E junto com o pecado entrou a morte. Então o homem passou a partir daí, na verdade, sentir todo o peso, toda a condenação sobre a sua vida. Então o descanso foi embora. Então a alegria foi embora, a paz foi embora da vida do homem. Então ele precisava trabalhar e se esforçar para que pudesse produzir o seu próprio descanso, para realizar o seu próprio descanso, sabe? Deixa eu te dar um exemplo aqui, e eu acho que você vai entender bem. Nós devemos primeiro entender que nós vivemos em um fundamento de uma obra consumada, de uma obra acabada. Mas entenda só uma coisa, eu vou te dar um exemplo. Imagina que você, eu não sei como que é a sua casa, para mim isso é mais fácil entender. Mas sabe aquela pessoa que ela mora em uma casa inacabada? Uma casa que ainda tem coisas a ser feita, construída, ok? Então ele trabalha o mês inteiro. E quando chega a semana inteira, chega final de semana, que seria o dia dele descansar, o que ele faz? Ele vai trabalhar, vai construir, vai rebocar, vai levantar o muro. Quando chega as suas férias, o que ele faz? Ele, em vez de descansar nas suas férias, ele pega as suas férias, pega o seu adiantamento e ele vai construir a casa. Ele vai fazer aquilo que tem que ser feito na casa. Entende? Ele vai trabalhar na casa. E percebe? Ele nunca consegue descansar. Ou ele está trabalhando para poder se sustentar, ou ele então está trabalhando para manter com que a sua casa... Então é sempre um trabalho, é sempre um cansaço, é sempre uma fadiga que ele tem que se desenvolver. Sabe? Nós devemos viver sem medo. O medo, ele nos impede de desfrutar das bênçãos do Senhor. O medo, ele nos impossibilita de viver e desfrutar daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Hoje nós vivemos essa pandemia, todas essas notícias que vêm.
sabe? E você sabe muito bem o quanto isso tem gerado na vida das pessoas uma série de problemas. São problemas de angústia, de tristeza, além do fato de muitas das vezes ainda estar suscetíveis a contrair o vírus. Mas, enfim, é sempre, quando acaba este problema, vem um outro problema. Sabe, não é essa a chamada do Senhor para as nossas vidas. Quando você vai no Salmo 23, por exemplo, você vê que o Senhor diz assim, ó, o Salmo 23, no versículo 1, versículo 2, ele diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera-me a alma. Sabe, a chamada do Senhor para as nossas vidas é essa. Quando o salmista diz isso, ele está dizendo que esse é o descanso para as nossas vidas. Ele diz: olha, o Senhor é o meu pastor, sabe? E nada me faltará, não haverá falta de nada. Ele me faz repousar, há um repouso que Deus tem para as minhas vidas. É o Senhor que te leva para o repouso, é o Senhor que te leva para o descanso. É o Senhor que te leva, na verdade, a um ambiente de paz, um ambiente de refrigério para a sua vida. E ele fala assim: leva as águas tranquilas, as águas de descanso. E diz no versículo 3, refrigera-me a alma. Esse refrigera-me a alma é restaurar, é uma palavra que significa restaurar, reparar, renovar. É o que Deus faz na nossa vida. Esta é a chamada de Deus para nós. Este é o desafio que Deus tem para as nossas vidas. E isso é possível quando nós entendemos que quando nós entendemos o que diz Colossenses capítulo 3, quando nós buscamos as coisas de cima, quando nós entendemos que estamos ressuscitados juntamente com Cristo, nós buscamos e pensamos como? Na nossa posição em Cristo Jesus, nosso lugar em Cristo Jesus. E deste lugar você não pode ser arrancado. Nós saímos deste lugar quando permitimos que a circunstância ao nosso redor, quando o medo, quando o desespero, quando muitas das vezes a circunstância emocional da nossa vida nos tira deste lugar de descanso e ficamos completamente desesperados, desestruturados. E não é isso que Deus nos chamou, não foi para isso que Deus nos criou, nos resgatou, completou uma obra na nossa vida. É como o exemplo da casa. A casa, da construção da casa que eu dei agora há pouco. Deus não te chamou para trabalhar. Percebe? Deus te chamou para descansar. Eu sei que quando eu falo assim, logo já as pessoas já dizem: então eu não preciso fazer nada, então eu posso ficar deitado o dia inteiro na cama. Querido, existe uma diferença muito grande de passividade, de inatividade com descanso. Você vai levantar cedo, mas você vai levantar cedo no descanso do Senhor. Você vai lavar a sua louça ainda, mas você vai fazer isso no descanso do Senhor. Você vai ter que resolver os seus problemas, as suas contas, as suas circunstâncias da sua vida. Mas vai fazer isso no descanso do Senhor. É esse descanso que eu falo, é um descanso interno, não é um descanso externo. Não é as suas férias de final de ano, não é aquilo que você almeja externamente, não, é algo interno que Deus coloca na sua vida e que você desfruta, é um lugar secreto que Deus traz você e te ampara naquele lugar. Essa é a chamada que ele tem. Lá em Isaías, no capítulo 30, no versículo 15, diz assim: assim diz o Senhor Deus, o soberano, o Santo de Israel, diz assim, vocês... Olha só o que ele diz, Isaías capítulo 30, versículo 15. Depois você leia. Vocês só serão salvos. E essa palavra salvos, ela engloba muitas coisas. Ela não só, ela engloba a salvação da nossa alma, né? A salvação da perdição eterna, mas ela também envolve muitas outras questões do nosso dia a dia. Né? Ou seja, nos torna liberto, nos torna vitorioso. Então ele diz assim, vocês só serão salvos se voltarem para mim. Voltarem para mim é ter um pensamento voltado para ele. Colossenses capítulo 3 foi o que nós dissemos. E ele diz assim, e em mim descansarem. Está entendendo? Na tranquilidade e na confiança está a sua força.
Você sabe por que muitas pessoas, elas estão fracas, debilitadas, elas estão cansadas, fadigadas? Sabe por quê? Porque elas estão buscando sempre fazer na força do seu braço. Elas estão sempre querendo resolver pelo seu intelecto. Sabe? Não há descanso nelas. Percebe? Não há livramento. Por quê? Porque a Bíblia diz que vocês só serão salvos se voltarem para mim. O que é se voltar para Deus? Não é somente se alinhar com Deus o coração. Não, se voltar para Ele é a mesma palavra de se converter a mim. Ou seja, é ter um pensamento inclinado para Deus. É separar um tempo para Deus. Agora, vem cá, seja sincero comigo. De verdade, você acorda de manhã, e não é sobre isso que eu estou falando, mas é só um exemplo aqui. A primeira coisa que você faz, o que é? Você corre pegar o celular. Quem te mandou mensagem à noite? Entendeu? Você quer se inteirar da situação. Isso é voltar o pensamento para Deus? Não é. Você sabe que não é. A primeira coisa que você faz é cuidar da sua vida, fazer as coisas. Sabe, quando nós não fazemos, é a mesma coisa que você sair de casa sem tomar café, sem lavar o rosto, sem escovar os dentes, sem arrumar o cabelo. Você não faz isso, não é verdade? Mas por quê? Porque é o externo. Porque nós estamos atraídos para as coisas externas. Percebe? E aí, se as coisas saem e é um dia maravilhoso, então você fala, hoje é um dia bom. Se você sair e está um sol brilhando, você diz, nossa, que dia lindo. Esse cuidado qualquer um faz. Você não precisa habitar no esconderijo do Altíssimo para desfrutar disso, porque isso o mundo está fazendo. Mas para você não. Para você não, querido. Você é diferente. Você que crê, você está nas mãos do Senhor. Você está guardado pelo Senhor. O seu pensamento, o seu coração, ele precisa estar inclinado para o Senhor. Você tem que estar andando pensando no Senhor, colocando o Senhor, reconhecendo em todos os teus caminhos, colocando Ele à frente de você, dizendo, o Senhor vai à frente, o Senhor quebra os grilhões, o Senhor despedaça o jugo, o Senhor quebra os ferrolhos, é o Senhor que vai à frente, é o Senhor que te livra, é o Senhor que te protege, é o Senhor que te livra antes do perigo e Ele te faz passar depois do perigo, nunca na hora do perigo, porque Ele é o Senhor de promessa na sua vida, mas essa promessa é para aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo. Esses descansa à sombra do Onipotente. Preste atenção, sombra do Onipotente. A sombra reflete alguma coisa de que está perto. Eu não posso ter a sua sombra porque você está longe, mas se você estivesse ao meu lado, a sua sombra estaria próxima de mim. Percebe o que eu quero dizer? Quando você traz o Senhor próximo de você, quando você entende que Ele está vivendo com você, que você faz dele a sua morada, então a sombra dele permanentemente vem sobre você, sobre a sua vida, e há um descanso na sua vida, há um prazer, uma satisfação em viver. Não importa o problema, não importa a dificuldade, não importa a circunstância do seu dia a dia, quando você entende, tem a consciência plena, convicta de que o Senhor é na sua vida, você não fala isso só de pensamento, é uma vivência contínua que você tem. Você acorda de manhã e você diz assim, obrigado, Senhor, por esse dia. Mas não é um obrigado religioso, não. Sabe, não é algo religioso como muitos fazem, os seus sinais, os seus símbolos. Não, é algo de coração. Quando nós vamos orar para a refeição, sabe como que é? Eu não estou falando sobre oração de refeição. Às vezes as pessoas nem sabem que ela ora, ela fecha o olho e faz assim. O que você orou? Nem sabe. Então você percebe como que é o nosso relacionamento que muitas vezes fazemos com Deus? Percebe? Então, e você deve ter muitos outros exemplos aí, se você for sincero com você mesmo, sabe? Zacarias, no capítulo 4, diz assim que, no capítulo 4, versículo 1 em diante, ele fala lá, Zacarias tem uma visão e ele fala de um candelabro, e um candelabro de ouro, e esse candelabro tinha azeite e 7 pontas, e nessas lâmpadas tinha as lâmpadas, né? A luz, o fogo que ficava aceso. E ali saía o azeite e ia para aquelas lâmpadas e elas mantinham acesa. Sabe o que isso fala para nós? Sabe, tem algumas áreas da nossa vida que nós não nos preocupamos, não é verdade? E aquela área que nós não nos preocupamos, ela flui naturalmente. Ela flui. Sabe, você nem percebe, as coisas acontecem naturalmente. Mas aquelas áreas que você fica tão preocupado, tão angustiado, tão, sabe, encaroçado com aquilo,
parece que ela não flui, parece que ela não anda. Sabe o que significa? É esse texto que nós lemos agora há pouco de Isaías. Quando nós descansamos no Senhor, a unção do Senhor flui naturalmente para trazer resolução em áreas da nossa vida. Sabe, eu acredito que aquelas lâmpadas, elas significam várias áreas da nossa vida, e todas as áreas da nossa vida. Quando você descansa no Senhor, descansar no Senhor não é ser negligente, descansar no Senhor é você falar assim, Senhor, eu confio, eu sei que o Senhor está à frente, eu sei que o Senhor tem a resposta. Ah, não deu certo. Amém, glória a Deus. Se não deu certo, é porque Deus está provendo algo melhor para a minha vida. Amém? É isso que nós precisamos aprender a viver. Você entende? É essa a questão. Sabe? Êxodo capítulo 17, já para a gente já ir para o encerramento, já estamos estourando aqui meu horário, diz assim que Israel, quando saiu do Egito, e eles estavam rumo à terra prometida, e teve um momento que eles se acamparam num lugar específico. É um lugar chamado lugar de Refidim. Era o lugar que eles estavam. E neste lugar, então, Amaleque, ele resolveu atacar Israel. Neste lugar que eles estavam. Agora, deixa eu só te dizer uma coisa. Você sabe o que significa a palavra Refidim? Refidim significa lugar de repouso, lugar de descanso. E sabe o que significa a palavra Amaleque? Amaleque significa habitante de um vale. Mas a palavra vem de uma outra palavra chamada Amal, que significa força da carne, força do homem. Entende? Então você entende só uma coisa. A guerra que existe, quando você decide, e quando diz Hebreus, quando você procura entrar no descanso do Senhor, no refidim do Senhor, no lugar de refrigério, de paz, então Amimeleque, né? Confundi o nome dele aqui, os Amaleque, quando fala, o nome Amaleque significa habitante de um vale, ou seja, habitante de um lugar profundo. Então você vê aqui duas referências. Habitante de um vale seria como habitante das trevas. Esse é o diabo. Quando você decide estar no descanso do Senhor, ele se levanta para te atacar. Mas também tem uma outra questão que tem o nome dele, que é a força da carne. Quando você quer descansar no Espírito e você quer colocar a sua confiança no Senhor e dizer, Senhor, eu vou andar pelo Espírito, vou viver pelo Espírito do Senhor. Sabe o que acontece? A sua carne não quer. A sua carne se levanta. Ela se opõe a uma guerra contínua. Porque a sua carne, ela vem através do seu intelecto, ela vem através da sua vontade, ela vem através das suas emoções, ela quer de alguma forma te tirar do refidim, do descanso do Senhor. Ela quer de alguma forma te agitar, te desequilibrar. De alguma maneira ela quer fazer isso. Então você vai enfrentar lutas quando você decidir entrar no descanso do Senhor. Mas acredite, este é o seu lugar. É um lugar feito para você, é um lugar secreto, é um esconderijo que Deus tem para a sua vida. E quanto mais você entra nesse esconderijo, mais protegido você tem pelo Senhor. Por quê? Porque essa luta não é sua. Essa luta é o Senhor que defende a sua vida, defende a sua causa. É Ele que você está nas mãos dEle e ninguém vai te arrebatar das mãos dEle. Essa é a promessa do Senhor para a sua vida. Compreende? Essa é a chamada que Deus tem para mim e para você. Então, esse salmo, eu diria para você que essa primeira chamada que nós estamos fazendo, essa ministração, você